Oi, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como tem sido os últimos 2 meses, né? Como vocês viram no título. Primeiramente eu quero bendizer o nome do Senhor, que Ele é bom o tempo todo e todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. No meu Instagram eu comentei que a minha mãe estava doente e tal, logo no início que a gente estava na investigação do que ela tinha. Final de janeiro para o início de fevereiro, eu e minha irmã recebemos a notícia que a nossa mãe não estava bem, mas que também não sabiam o que ela tinha. As pessoas que nos contataram não sabiam dizer o que ela tinha porque ela não conseguia falar o que ela estava sentindo. Então, eu e minha irmã que moramos aqui em São Paulo, a minha mãe mora na Bahia, para quem não sabe, morava, né? E aí, eu quero falar sobre isso com vocês, mas ainda é um pouco difícil, tá? Mas vamos lá, aos pouquinhos, vamos lá. Mas de tudo, eu quero que passar o que eu aprendi e o que eu ainda estou aprendendo com toda essa situação. Eu sei que eu não fui a primeira a perder a mãe e nem a última, né? Que essas coisas sim acontecem. Mas vamos lá. Eu e minha irmã moramos aqui em São Paulo e a minha mãe morava na Bahia, no interior da Bahia. E aí ela não estava bem, um certo dia ela parou de fazer as atividades que ela sempre fazia e isso chamou a atenção de uma pessoa que nos contatou. Eu não vou ficar falando muito sobre as outras pessoas, eu quero falar sobre eu e o relacionamento da minha mãe com Deus agora, né? E aí, tanto eu quanto a minha irmã ficamos super preocupadas, tal, pedimos ajuda de algumas pessoas para ajudar a nossa mãe. Eu fui, vê-la lá na Bahia, peguei um voo, fui lá, que me acompanha no Instagram viu algumas coisas. Fui vê-la e realmente ela não estava bem. Eu voltei para São Paulo, fiquei com as crianças da minha irmã e minha irmã foi lá vê-la. E a gente trouxe ela para cá, para São Paulo, para cuidar dela, porque onde ela estava, no interior da Bahia, que não tem muitos recursos, sabe? Então a gente trouxe ela para cuidar aqui. E aí a gente começou, a ter as primeiras ideias do que realmente ela tinha, né? Os primeiros diagnósticos. Só que esse diagnóstico sempre levava a descobrir uma outra coisa. E uma outra coisa levava a descobrir outra coisa. E esse processo de descoberta e de investigação foi uma das coisas mais... vamos lá. Foi uma das coisas mais íntimas que eu vivi com Deus, né? Porque a cada momento que a gente descobria uma coisa nova, a gente olhava para nossa mãe assim, pensava, meu Deus, ela tem isso tudo, ela tá passando por isso tudo. A minha mãe teve um câncer, só que esse câncer ele já tinha tomado parte do corpo dela praticamente todo. Uns órgãos se salvaram, outros, já estavam comprometidos. Mas a gente tinha fé em que a gente podia salvar ela, porque hoje a tecnologia é tão grande, medicinal, e que a gente já tem tantos recursos. A gente orou, eu pedi muito a Deus. Foi um momento em que você sabe que a perda, pode existir, ela já está ali, que você tem que lidar com essa probabilidade. E você acha que se isso acontecer, você não vai aguentar, mas Deus está ali contigo. Eu acredito que Ele dá a carga que a gente não possa aguentar e que a gente clame por Ele, pelo nome dEle e que sejamos dependentes dEle. E essa parte de dependência é muito, muito difícil. Você não saber o que vai acontecer amanhã, ou daqui a 20 minutos, ou daqui a 1 hora, ou daqui a alguns segundos. E todo esse período em que a gente passou investigando o que minha mãe tinha e Deus colocou pessoas no nosso caminho muito abençoadas, assim. A gente pedia por isso, Deus, que as pessoas que cruzaram nosso caminho, que sejam pessoas que venham abençoar nossa mãe, que venham nos abençoar. E Deus nos honrou muito com isso. Eu não vivia com minha mãe há 11 anos, Eu vim pra cá, pra São Paulo com 14 anos.
em 2019, e desde então eu morava com minha irmã, depois eu casei, mas eu não morava mais com minha mãe. Porém, o meu período de infância que eu tive com minha mãe, depois que você perde uma pessoa, parece que sua mente começa a pegar várias memórias e te lembrar, né, de tudo aquilo que existiu. Minha mãe, ela foi uma pessoa muito maravilhosa, muito, muito. A gente nunca teve luxo, a gente sempre passou por dificuldades financeiras, e ela sempre foi muito casa aberta, sabe? Ela sempre foi muito de ajudar as outras pessoas. Podiam até estar melhor que ela, mesmo assim ela ajudava, podia estar pior, e ela ajudava. Eu lembro que ela era muito popular, né? Todo mundo do bairro conhecia ela, né? Não só do nosso bairro, mas como outros bairros conheciam minha mãe. Ela sempre foi muito de falar, ela falava muito. Gente, ela falava muito, muito, muito. Se você sentasse com ela, você passava umas 10 horas ali só ela falando e você nem precisava falar, porque ela falava pros dois. E ela, eu lembro que houve uma época, tanto que é uma das memórias mais gostosas que eu tenho, que a gente passava por grandes dificuldades, não só a gente, mas como no bairro que a gente morava, naquela vila, ela saía de manhã cedo, ia nos mercados, pedia macarrão, verduras, ia em sacolão, coisas que já estavam a ponto de serem descartadas. Ela pegava, ela ia no açougue também, pegava algumas carnes que ninguém mais queria e tal, e ela trazia para casa e ela fazia um sopão enorme, fazia o fogo a lenha ali na frente de casa e fazia um sopão enorme para todo mundo do bairro. Então isso é algo que me emociona muito, porque não era só as dores dela, ela via as dores dos outros também. Ela tinha muita fé em Deus, ela todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Então eu acredito muito que ela está ao lado de Deus. Ela nunca foi aquelas irmãzinhas de igreja de ir todos os cultos e estar ali. Minha mãe tinha uma vida um pouco bagunçada referente a isso, mas eu creio sim que ela está ao lado de Deus, porque ela acreditava no Salvador, ela tinha a fé dela, e a gente não pode julgar a fé de ninguém. Então eu creio sim que ela está ao lado de Deus. E o que tem me consolado esses últimos dias é saber que se ela não fosse embora daqui, ela não poderia estar ao lado de Deus, não poderia estar no céu, né? Que é que eu creio que ela está ao lado de Deus. E assim, a minha experiência com tudo isso, eu nunca tive perda de ninguém assim perto de mim. Nunca, nunca. Então eu não sabia o que era isso. Eu nunca cuidei de uma pessoa doente também, né? Com dificuldade de locomoção, dificuldade de fala. E é muito difícil você ver alguém que sempre se expressou muito a vida inteira e não conseguir se expressar, né? Uma das nossas orações era pedindo a Deus que ela não ficasse em coma, acamada, e que ela tivesse uma vida ativa. E como diria meu esposo, seria 880, né? Mas seria muito difícil para ela viver uma vida dependendo de outras pessoas para comer, para se alimentar, para tomar banho. Comer e se alimentar é a mesma coisa, desculpa. E que ela dependesse de alguém para fazer isso tudo, né? Pentear o cabelo dela, era muito vaidosa e linda demais. Eu já mostrei algumas fotos dela. Mas Deus nos deu essa oportunidade, tanto eu quanto para minha irmã. Não falarei o nome da minha irmã, porque só ela falar por ela, né? Aqui eu estou para te contar sobre essa experiência da minha vida. Deus nos deu ela como mãe, nos tirou ela como mãe também, que ela foi nossa mãe até o final, mesmo a gente não tendo um convívio mais tão forte. Um dia de cada vez, né? O luto é assim. Um dia a gente tá muito bem, outro dia a gente não tá tão bem assim. Mas a minha mãe tinha muito orgulho da gente, né? Tanto minha quanto da minha irmã. Eu tenho certeza disso, até porque ela falava, né? Que eu era muito bonita, que eu tava me vestindo muito bem. E esse orgulho que eu dei pra ela em
tantas coisas, eu levo isso comigo, sabe? Que ela se foi e Deus nos deu a oportunidade de amá-la até os últimos dias. Me deu a oportunidade de me despedir dela na última cirurgia. E Deus nos acalmou o coração, que era uma cirurgia muito complicada, e Ele teve êxito nessa cirurgia, mas o milagre que a gente pedia que acontecesse, a cura, Deus decidiu não nos dar, e amém por isso. Deus sabe de todas as coisas, Ele é bom ainda assim. E a cirurgia tinha sido um sucesso, porém a minha mãe se foi por um outro motivo, né? Na verdade, por vários motivos juntos. Ela não resistiu e a gente acabou perdendo ela. Mas eu acredito que ela pediu a Deus por isso, até porque ela tinha falado pra gente que não queria sofrer, que queria ir embora. E que já tinha acabado. Eu quero falar sobre isso com vocês, só que é um pouquinho difícil ainda. Mas se você tá passando por isso, se alguém da sua família tem suspeita de câncer ou algo do tipo, está diagnosticado, corra, vá atrás, cuide, peça ajuda, faça o melhor que vocês conseguirem fazer para essa pessoa não sofrer, para essa pessoa ter a oportunidade de viver algumas coisas que ela não teve. É isso, foi difícil os últimos 2 meses. Eu tentei conciliar muitas coisas, eu tentei fazer o máximo possível, tanto para ajudar minha irmã com a minha mãe, que ela estava na casa da minha irmã, tanto para continuar trabalhando aqui com vocês, fazer tudo, né? Que eu estava bem em Deus, eu estava bem. A gente só não tá preparado para perder, a gente nunca tá preparado para perder. Quem aprende a perder na vida? Ninguém. E essa foi a primeira perda que eu tive, bem próxima, né, a mim. Não desejo isso pra ninguém, mas é o ciclo da vida, né? É assim que funcionam as coisas. E é isso. A minha experiência com Deus nesse processo todo foi a dependência dele. E você estar dependente e não saber o que vai acontecer daqui pra frente, como é que vai ser, mas que no final você saiba que tudo tinha um propósito, e alguns propósitos você viu tão esclarecidos, né? Tão destacados. Mas a minha mãe está bem, ela está longe de Deus, ela está sem dor. Provavelmente ela deve estar falando lá muito, como ela gostava, como ela amava falar. Eu tenho ótimas memórias. E é isso, pessoal. Obrigada, tá, por cada oração. Quando eu pedi por oração, vocês oraram. E obrigada por estar comigo lá no Instagram, ver as coisas que acontecem no meu dia. Eu pretendo voltar mais aqui pro YouTube, porque eu tô um pouco sumida também de tudo isso que aconteceu. Gente, Deus sabe de todas as coisas. É muito bom ser dependente dele, por mais que seja desesperador às vezes. Mas, como Jó disse, Deus me deu, Deus tirou, e bendito seja o nome do Senhor. E eu quero bendizer o nome dele sobre todas as coisas. E é isso, um beijo. Obrigada por estarem aqui, obrigada por cada oração, por nós. Um dia por vez, a gente vai voltando às atividades normais, às rotinas. E é isso, tudo no tempo de Deus. E se cuidem, tá? Façam exames todos os anos, principalmente se na sua família tem casos desse tipo. Vão lá, façam um check-up, não deixem de fazer. Às vezes a gente consegue resolver as coisas quando estão no início, então isso é ótimo, nós temos bastante tecnologia aí. Cuidem de vocês, cuidem dos seus pais, tá? Perguntem como eles estão, suspeitem de cada dor, peçam para ir no médico. Eu sei que quando a gente cresce assim, vira adulto, meio que a gente tem que educar os nossos pais de novo, né? Que tem que ir ao médico, que tem que se alimentar, que tem que dormir.
Mas façam isso, tá? Façam o máximo que vocês conseguirem, porque depois vocês não vão se arrepender, tá bom? Tudo tem um propósito debaixo dos céus. Beijo.